Religião. A religião no Antigo Egito refere-se ao complexo conjunto de crenças religiosas e rituais praticado no Antigo Egito. Ra, Deus do Sol. O Deus Ra é a divindade primordial do Sol no Egito Antigo, também conhecido como o Criador do mundo, dos deuses e da humanidade. Ra representava as 4 fases do Sol: nascer do Sol, o Sol do meio-dia, o pôr do Sol e anoitecer. Ra teria nascido do próprio oceano primordial. Outra versão é que ele teria surgido dentro das pétalas de uma flor de lótus. Como surgiu a deusa Sekhmet? Assim como há versões que contam que Sekhmet foi criada quando a deusa Hathor abraçou o deus Ra, absorvendo suas forças e ira. E Sol, a aparência de uma leoa, desceu à terra para destruir a humanidade. Há ainda versões que contam que ela é filha de Nut, a deusa do céu, e Geb, a deusa do solo e da terra. Qual é a religião da deusa Sekhmet? Sekhmet é a deusa egípcia com cabeça de leão e associada à guerra para os egípcios. O leão era o predador mais feroz de que tinha conhecimento. Ela era vista como a deusa que protegia o Egito nas batalhas. Deus Tote. Tote é um deus egípcio do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da magia. Na arte, era geralmente retratado com a cabeça de ibis ou babuíno, animais consagrados a ele. Sua contraparte feminina era Sejate e sua esposa era Maat. Religião egípcia, Ísis. Ísis era uma das divindades mais cultuadas da religiosidade egípcia. Em determinado ponto da história desse povo, a veneração era tamanha que todos os deuses eram relacionados a ela de alguma forma. Seu culto era praticado por todo o Egito, e o local que centralizava era um santuário em Behebet e Egar. Como surgiram os deuses egípcios, Ísis? Os egípcios chamavam essa deusa de Et, nome que é traduzido como assento, sendo uma referência a um trono. Era casada com Osíris, com quem teve um filho chamado Horus. O culto de Ísis surgiu no delta do Nilo no 3º milênio a.C. e só se popularizou no 1º milênio a.C. Hathor, a deusa do céu, amor e da música, era símbolo de mãe para os faraós e uma das divindades que usava o olho de Ra. A deusa também representava dança, música, amor, alegria, maternidade e sexualidade. Além disso, Hathor auxiliava na passagem das almas, levando-as para a outra vida. Religião egípcia. A religião no Antigo Egito refere-se ao complexo conjunto de crenças religiosas e rituais. Não existiu propriamente uma religião, mas sem o culto aos deuses que eram considerados os dons legítimos do solo. Era uma religião politeísta por crer em várias divindades como forças da natureza que, com o passar dos séculos, a crença se diversificou, sendo considerada enoteísta, pois tinha crença em um único Deus. As religiões eram praticadas em templos e santuários. Deus Horus. O deus Horus é o deus solar dos céus e um dos mais importantes da mitologia egípcia. Filho dos irmãos Ísis e Osíris. Horus foi concebido quando seu pai já estava morto e mumificado, pois seu pai era o deus da vegetação, do além e do julgamento, e sua mãe a deusa da natureza, da fertilidade e da magia. Em uma das batalhas contra seu tio Sete, perdeu a visão de um dos olhos, simbolizou bem que venceu o mal. Por isso motivo, esse talismã representa a luz, a sorte, prosperidade, a saúde e a força, onde cada olho representa um poder
no esquerdo, a lua, que simboliza a cura, e o direito, o sol, simboliza o poder e a essência. Religião egípcia. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. De acordo com este povo, os deuses possuíam poderes específicos e atuavam na vida das pessoas. Havia também deuses que possuíam um corpo formado por parte humana e parte de animal sagrado. Como surgiram os deuses do Egito? Os egípcios acreditavam que, por intermédio de Heka, o poder havia surgido um morro no vazio e do universo, e nela habitavam um deus chamado Atom. Outras versões falam que esse morro era habitado por Ra ou Pita. A história do deus Met. Encarregada de manter a ordem cósmica e social, Met era filha de Ra, o deus do sol, e esposa de Tote, deus da sabedoria e da escrita. De acordo com a mitologia egípcia, a deusa representava uma força imutável que rege as leis terrenas e, caso houvesse desvios de conduta, ela enviava a fúria da natureza como punição. Surgimento dos deuses egípcios. Os egípcios acreditavam que, por intermédio de Ra, o poder havia surgido um morro no vazio do universo e nele habitava um deus chamado Atom. Outras versões falam que esse morro era habitado por Ra ou Ptah. De Atom foram gerados Shu, deus do ar, e Téfnis, deusa da humanidade. Religião egípcia. A antiga religião egípcia consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios no Egito Antigo. As crenças religiosas dos egípcios era de extrema relevância e influenciará consideravelmente a vida das pessoas por serem politeístas. Os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Deus Osíris. Osíris foi uma importante divindade da mitologia e da religiosidade dos egípcios da Idade Antiga. Surgiu como deus da fertilidade, mas se transformou no deus dos mortos, sendo o senhor da vida após a morte, e responsável por julgar os mortos por suas ações em vida. Osíris é o deus do julgamento, do além e da vegetação, sendo considerado um dos mais importantes e populares da mitologia egípcia. Rei dos deuses e deus dos ventos. Amon, a princípio, era um deus de adoração local, mas seu culto foi ganhando importância ao longo do tempo, associado a Ra, o rei dos deuses, patrono da cidade de Tebas, e a mais poderosa divindade de todo o Antigo Egito. Ele foi representado por várias imagens. Ele tem o poder da onipresença. Ele é um dos 8 deuses da Ogidoade. Ele é patrono da cidade de Tebas. O faraó Tutankhamon ganhou seu nome por causa de Amon. Amon falava por oráculos entre os deuses egípcios. Um dos mais importantes e mais conhecidos até hoje é Amon.
cujo nome significa oculto, o invisível. Devido a esse caráter indefinido, Amon pode ser considerado o mais misterioso dos deuses egípcios. Religião egípcia. A religião no Antigo Egito refere-se ao complexo conjunto de crenças religiosas e rituais praticados no Antigo Egito. Não existiu propriamente uma religião egípcia, pois as crenças frequentemente diferentes de região para região. Não eram a parte mais importante, mas sim o culto aos deuses, que eram considerados os donos legítimos solo, terra, que tinham governado no passado distante. Surgimento dos deuses. Os egípcios acreditavam que, por intermédio de Ela, o poder havia surgido um mundo no vazio do universo, e nele habitava um deus chamado Atum. Outras versões falam que esse mundo era habitado por Ra ou Ptah. De Atum foram gerados Shu, deus do ar, e Fênix, deusa da umidade. Deus Néfites. Néfites foi um dos 5 deuses originais do Egito Antigo, nascido da união de Geb, terra e nós, céu. Após a criação do mundo, ela foi a 4ª nascida, depois de Osíris, Fíris e Sete, e era a irmã mais velha de Horus, geralmente chamado de Horus, o Velho.